Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que Deus abençoe desde já a sua semana aí, esse comecinho de semana aí. Seja abençoado por Deus e que Deus esteja te acompanhando a cada dia, te ensinando a cada dia, te fortalecendo a cada dia e nos ensinando. Hoje, especificamente, estamos ainda falando sobre relacionamentos. A gente tem falado bastante, né, sobre relacionamentos no contexto de Provérbios. Temos falado muito sobre relacionamentos no contexto das nossas pregações de domingo. E Deus, que sabe todas as coisas, fez casar a pregação de ontem à noite, ou de manhã, se você veio de manhã, com o devocional de hoje de manhã, que vai nos ensinar sobre amigos, relacionamentos, pessoas próximas, ou como nós falamos nesse final de semana, parceiros, né? Nós precisamos procurar parceiros, e aqui está falando sobre uma verdadeira parceria, a importância de relacionamentos intencionais, profundos, verdadeiros e como eles são usados por Deus nas nossas vidas. Vai ficar para nós um convite para nós cultivarmos esse tipo de relacionamento, mas também um convite para nós sermos esse tipo de amigo. E nós vamos olhar hoje juntos Provérbios capítulo 17, onde a gente tem passado os últimos dias, e hoje então no versículo também 17. Quero ler contigo o texto, e aí a gente vai comentando, descascando, absorvendo, aprofundando e aplicando às nossas vidas também. Provérbios 17, 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, e um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os momentos. O foco aqui está em todos os momentos, porque o amigo amar não faz muita diferença, não, né? não surpreende, né? Mas em todos os momentos, e o irmão na adversidade, então está falando aqui, já há um contexto, por causa de todos os momentos, por causa de adversidade, já há um contexto aqui de falar, cara, o verdadeiro amigo é aquele que está em todos os momentos, inclusive na adversidade. E a gente sabe disso, né? É consciência comum de que, às vezes, a gente descobre quem são os verdadeiros amigos na adversidade, né? Então, o amigo aqui não diz verdadeiro, né? Mas o contexto meio que nos leva a isso, né? O amigo ama em todos os momentos. O amigo, por dizer, o verdadeiro amigo. Porque tem aquele amigo de churrasco, né? Amigo de churrasco é legal, é um nível de amigo. Mas é o cara que aparece para o churrasco, o cara que está ali contigo, né? Quando a carne está fluindo, o papo está fluindo, a risada, a descontração, legal. Mas e na hora do pega? E na hora da adversidade? Aí precisamos de parceiros, como nós falamos ontem, né? Gente, cara, gente está com a gente, compartilha da nossa fé, que vai cuidar da gente, vai amar a gente, vai procurar a gente, como nós falamos ontem, vai procurar a gente, né? E pessoas que realmente se demonstram amigos. Então, ama em todos os momentos. E o irmão na adversidade. Pessoas que, de fato, estão conosco por causa de quem nós somos, porque eles estão aliançados com a gente, estão comprometidos com a gente, não com as circunstâncias. Note que o amigo ele fica fiel à pessoa, independentemente das circunstâncias. Diferente do amigo do churrasco, né? Que enquanto tem churrasco ele está lá, quando não tem churrasco, hoje não posso, né? E não tem problema você ter amigo de churrasco, não tem problema nenhum você ter amigo de churrasco. Só não espere que esse amigo seja um amigo na adversidade. Para isso você precisa cultivar uma verdadeira amizade, né? Relacionamentos mais profundos, mais próximos e buscar gente que tenha também esse entendimento. Eu queria descascar contigo aqui um pouquinho esse nosso entendimento aqui e começar com uma nuance aqui que eu acho que é interessante. Em algumas traduções, vou colocar o texto aqui para a gente poder comparar, em algumas traduções está um pouquinho diferente. Aqui diz, o amigo ama em todos os momentos e o irmão na adversidade. Algumas traduções trazem uma riqueza aqui que eu acho que talvez é um pouco mais feliz. Que diz assim, o amigo ama em todos os momentos e um irmão nasce na adversidade ou para a adversidade. Um irmão, ele nasce. Aquela pessoa que não é irmão de sangue, mas aquela pessoa que você fala, cara, esse cara é um irmão para mim. É um irmão para mim.
porque nasceu na adversidade, ou nasceu para a adversidade. Talvez passando pela adversidade juntos, nasceu um irmão, nasceu uma pessoa próxima de você, né? Quem já subiu a montanha dos legendários sabe um pouco do que eu estou falando, né? Que a gente se aproxima muito por ter uma experiência em comum. Então, o irmão ele pode nascer na adversidade ou ele pode nascer para a adversidade. Talvez Deus vai trazer uma pessoa para a sua vida ou Deus vai trazer você na vida de uma pessoa pouco antes de um momento complicado. E você vai dizer, cara, esse irmão nasceu para me ajudar na minha adversidade. Deus colocou essa pessoa na minha vida na hora certa para eu poder ter alguém que me amparasse, que me amasse, que me acolhesse, que não desistisse de mim no meio de uma adversidade. Então, eu acho que essa tradução, né, e um irmão nasce na adversidade ou nasce para a adversidade, é um pouco mais feliz. E até já nos remete aqui também, né? O fato de que, às vezes, o irmão mais próximo que a gente pode ter não é necessariamente o irmão de sangue, que bom que seja, né? Mas tem pessoas que podem se tornar mais próximos do que irmãos, porque passaram com a gente na adversidade, porque são amigos em todos os momentos, né? Você pode se tornar mais próximo do que um irmão, agindo da forma correta, sendo esse amigo de forma interessante. Então, tem aqueles amigos do tempo bom e tem os amigos da adversidade, né? Somente verdadeiros amigos vão ser os amigos no momento da adversidade. E talvez é na adversidade, como nós falamos já antes, que a gente descobre quem são os nossos verdadeiros amigos. E é interessante a gente pensar que todos nós, só um parênteses aqui, né? Todos nós vamos passar por momentos de pessoas que a gente talvez contava com elas ou achava que elas agiriam de uma forma e vão agir de outra. Olha que a gente está falando de relacionamentos aqui, né? Vamos lembrar, né? Davi foi desertado, né, por alguns amigos dele. Judas traiu Jesus, né? José foi esquecido pelo copeiro, ou pelo padeiro, não lembro, um dos dois. Então, Abraão, né, Ló escolheu uma terra lá e deixou Abraão na mão. Tem muitas situações dos nossos heróis da fé. Vamos lá, Paulo se frustrou, né, com missionários que caminharam com ele. Ele falou, cara, não deu para mim, não aguento esse cara, não dá. Depois se reconciliaram, mas Paulo teve suas frustrações. Paulo e Pedro se enroscaram em Atos capítulo 15. Só de uma discordância, assim, né? Mas se enroscaram um pouco. Então, às vezes a gente tem uma ideia romântica de que, nossa, no mundo perfeito isso nunca aconteceu. Gente, isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. A gente cria expectativas sobre pessoas. Na verdade, a gente se frustra porque a gente criou uma expectativa que não foi correspondida, né? Não quer dizer que a pessoa... Às vezes tem uma traição, uma coisa assim, a pessoa fez errado mesmo, falhou e tal, ok. Mas às vezes é só a pessoa não fez nada de errado, só que você tinha uma expectativa dela e ela não sabia dessa expectativa, ela não cumpriu sua expectativa. Então, muitos de nós, talvez todos nós, vamos ter expectativas de pessoas que não serão realizadas, não serão cumpridas, não serão correspondidas como a gente imaginava. E tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é que você tenha alguém, e talvez na adversidade você vai descobrir quem é essa pessoa, de fato. Talvez não vai ser quem você achava que ia ser. E será uma pessoa que talvez você não imaginava que seria. Né? Na hora da adversidade, bateu a tempestade, cara, as pessoas que você achava que ia correr para o teu socorro talvez não vão correr, e tá tudo bem. Mas talvez pessoas que você não imaginava vão correr ao teu socorro. E aí a gente descobre, né, que um amigo é amigo que ama em todos os momentos. E às vezes é na adversidade que um irmão nasce. Ou às vezes é para a adversidade que um irmão nasce. Então, esse verdadeiro irmão aqui, né? Falando de uma pessoa que se mostra irmão no meio da adversidade,
né? É uma pessoa que surge normalmente nesses contextos, nesses ambientes. Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para nós, porque a nossa tendência a olhar para esse texto é a gente começar a analisar as pessoas ao nosso redor e começar a categorizar elas, né? Ah, esse aqui eu não gostei porque eu esperava que ele fosse irmão, ele não foi irmão. Naquela hora lá ele fez isso aqui errado, isso aqui, tal, tal, tal. A gente começa a categorizar quem é amigo de verdade, quem que é amigo de mentira. E eu acho que a pergunta mais saudável para a gente fazer aqui, porque isso aí não vai levar a lugar nenhum, tá? Primeiro que você vai julgar pessoas, você vai imaginar quem é amigo de verdade, quem é amigo de mentira, você vai julgar pessoas. Segundo, você vai criar expectativas. Talvez você vai se frustrar, talvez vai criar uma raizinha de amargura com alguém, né? Ou vai se frustrar porque você vai dizer, ah, esse aqui é amigo de verdade. Aí no final, na próxima adversidade, vai se mostrar que não é amigo de verdade, você vai se frustrar. Então, em vez de a gente olhar para o outro, vamos olhar para nós. Que, lembrando, né, quem já fez o 30 semanas, eu só mudo a mim mesmo. E vamos fazer a pergunta assim, cara, nós somos, eu sou, você é amigo de verdade? Amigo que ama em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Amigo que realmente tem um compromisso e um amor pela pessoa e não pelas circunstâncias que rodeiam a pessoa. Então as circunstâncias podem mudar e eu continuo aliançado com a pessoa. Em vez de eu estar ali por causa das circunstâncias e se as circunstâncias mudam, eu também mudo. Que tipo de amigo nós somos? Somos amigos que amam em todos os momentos? Somos um irmão que ama na adversidade ou que nasce na adversidade porque eu estava ali contigo, segurando, né, a onda junto contigo? Ou nasce para a adversidade? Será que a gente é o tipo de pessoa que consegue entender, cara, talvez Deus me colocou na vida dessa pessoa para esse momento aqui agora e eu estou na adversidade que eu vou poder demonstrar o amor de Jesus. Nós falamos sobre isso, né, nas pregações desse final de semana. A necessidade de nós demonstrarmos o amor de Jesus, de nós sermos parceiros, né, de nós buscarmos influenciar pessoas e amar pessoas e mostrar a diferença que Jesus fez na nossa vida e procurar pessoas e a gente está disponível para pessoas nesse ano de conectar. Nós queremos ajudar a conectar pessoas com Jesus. Lembra que você é um embaixador de Jesus. Embaixador é aquele que representa, embaixador é um pequeno território do céu na terra. Eu e você devemos ser pequenos territórios do céu na terra, né? Regidos por leis diferentes, regidos por regras diferentes, mas que ajudam a conectar pessoas. Não com a gente somente, né? Nós podemos ser o embaixador, mas o embaixador existe para conectar com o líder do país, né? Que ele representa. Nós estamos aqui como embaixadores, ajudando a conectar pessoas com Jesus, né? Ou levando pessoas para Jesus. E que talvez, né? É num momento de adversidade, talvez é num momento de dificuldade que nós vamos demonstrar ser diferentes do mundo. A gente tem falado sobre alcançar pessoas, conectar pessoas. Talvez o momento em que o cristianismo possa brilhar mais forte seja um momento em que a gente se demonstra um amigo verdadeiro em momento de adversidade, em todos os tempos, assim demonstrando um amor que também nos amou, né? Em momentos que a gente não estava muito bonitinho, muito redondinho, não, mas nos amou, né? E nos resgatou, e nos acolheu, e nos perdoou, e tem sido e continuará sendo fiel a nós até que ele venha. Que assim a gente possa ser também, que a história de Jesus possa inspirar a sua história, a minha história, e que nós possamos, com a ajuda de Deus, porque não é fácil. A tendência natural humana é ao egoísmo. Cara, eu tô contigo enquanto for bom para mim, né? Essa é a tendência natural humana. Mas nós temos um convite, um chamado, de sermos mais parecidos com Jesus, sendo amigo em todos os tempos. Irmãos que nascem no meio da adversidade. Que Deus nos ajude a ser esse tipo de pessoas e que Deus nos traga também esse tipo de pessoas ao nosso redor, para que possam nos fortalecer também. Amém? Vamos orar por isso? Obrigado, Deus, por essa palavra nesse dia, por esse entendimento que nós recebemos aqui. E Deus, mais do que olhar pessoas ao nosso redor, para que a gente não
não caia em julgamento, não caia em frustração, não caia em pecado nesse sentido. Ajuda-nos a olhar a nós mesmos, Pai, e a cultivarmos esse nível de relacionamento, de amizade, de sinceridade, de verdade, de expressarmos aquilo que Jesus fez por nós. Abençoa, Deus, o dia dos meus irmãos hoje, ser com cada um deles, Pai, fortalece eles, abençoa eles, dá sabedoria, dá graça, traz cada vez mais para perto do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês, um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.